Então, vou começar com a questão do que se entende pela definição de violência na escola. Por incrível que pareça, não há consenso entre os pesquisadores. Não é todo mundo que vai dizer a violência na escola é isso, né? Então, juntamente com a Ana Karina Stelco Pereira, que na época era minha aluna de mestrado, depois fez doutorado, e hoje ela é minha colega, dá aula na Universidade Estadual do Ceará, nós fizemos um texto sobre reflexões sobre o conceito de violência escolar e a busca por uma definição abrangente. Então, o que a gente propõe? Que a violência na escola vai envolver situações agressivas entre aluno e aluno, aluno e funcionário, pais de aluno e funcionários e, inclusive, pessoas estranhas à comunidade escolar que podem adentrar o entorno escolar. O local, em geral, você pensa, a violência na escola ocorre na escola, mas não é tão simples assim. Ela pode ocorrer em outros lugares, como o entorno da escola, o caminho da casa do aluno até a escola. E nem por isso não é um exemplo de violência na escola. Ela pode ocorrer em festas, festinhas que os alunos fazem, o professor não está nem lá, mas se ocorre algum episódio com aquele grupo de alunos, é considerado um exemplo de violência na escola. Nos passeios que o professor faz, né? E depois que surgiu o cyberbullying no espaço virtual. Quando um coleguinha pratica cyberbullying, nós vamos ver o que é isso, é um exemplo de violência na escola também. Ou seja, o fenômeno é muito grande, né? E as modalidades têm a ver com as modalidades de violência que são definidas pela Organização Mundial de Saúde, com algumas adaptações para a violência na escola. Então, a violência física, todo mundo sabe o que é, ferir a integridade física de alguém, né? Psicológica já é mais complicada, tem a ver com o emocional das pessoas. Quando eu humilho alguém, quando eu ameaço alguém, é um exemplo de violência psicológica, porque eu estou afetando não necessariamente o corpo físico, mas o emocional. Isso tudo é muito controvertido, porque é claro que as nossas emoções ocorrem no universo físico, elas não existem assim no éter, né? Mas, enfim, foi assim que as pessoas dividiram para estudar. Relacional também, em violência na escola, muitas vezes a gente fala violência relacional porque envolve a violência da relação de um aluno com o outro. No fundo, é violência psicológica também. Violência sexual, ferir a integridade sexual da pessoa, pode não necessariamente ser física, mas basta eu chamar a outra pessoa de um apelido que tenha conotação sexual. E assim eu estou ofendendo a integridade emocional e sexual da pessoa. E na escola nós vamos ter muito a questão da destruição de materiais, né? Destruir o patrimônio, seja da escola, do Estado, ou pessoal, né? Estragar um tênis, uma mochila, né? E isso também, no meu entender, é violência emocional, porque o que dói é a integridade emocional da pessoa, quando alguém destrói alguma coisa que te pertence, né? Bom, nós temos nesse texto que a gente publicou esse quadro aqui para mostrar o quanto ela é complexa. Então, os teóricos, como Bourdieu, que fala muito de violência na escola, ele vai dividir a violência entre violência explícita e simbólica. A simbólica seria aquela que, por exemplo, imagine um currículo que fale que pessoas de determinada etnia são superiores ou inferiores. Isso é um exemplo de violência simbólica, porque o aluno daquela etnia está aprendendo, entre aspas, que ele é uma pessoa inferior. Então, embora ninguém chegou e praticou um ato de violência, simbolicamente ele está sendo violentado pelo currículo, né? Então, nós chegamos lá na violência escolar, que tem duas categorias específicas, que é o bullying e o cyberbullying, os locais que a gente já falou onde pode ocorrer, as pessoas envolvidas, nós já falamos, os papéis. O indivíduo pode ser autor da violência quando ele pratica o ato violento, ele pode ser vítima quando ele sofre, ele pode ser testemunha quando ele assiste, ele não é vítima nem autor, mas apenas por assistir, ele já é impactado, né? Imagine
Obrigada, ajuda. Tá. Imagine quando a gente assiste algum ato violento, ou mesmo um acidente de carro, a gente é impactado por isso. A mesma coisa se você assiste a violência na escola. E existe uma outra categoria que não está aqui, que é muito importante, que é a combinação desses papéis. Seria muito simples a pessoa ser ou vítima ou autor, mas ocorre que, às vezes, ela pode ser autora e pode ser vítima. Esses são os casos mais complicados, e nós vamos falar um pouquinho disso, né? Os tipos de modalidade, já falei, tem a negligência também, né? Às vezes ela é chamada de verbal ou não verbal, tudo isso é exemplo de violência psicológica, ela pode ser direta ou indireta, e a gente vai ver também que as meninas, né, e as mulheres em geral, usam mais a violência indireta, ao invés de diretamente agredir, por exemplo, por exclusão, por dar uma festa e convidar todo mundo da classe, menos um determinado aluno, isso é um exemplo de violência indireta. E também tem a ver com a gravidade e a frequência. Então, a violência pode ir desde um crime, um delito, aquilo não é permitido no nosso Código Penal, né, ou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como pode ser apenas um ato de incivilidade. Por exemplo, o professor chega para um aluno e fala bom dia. O aluno vira as costas e não diz bom dia para o professor. Isso não é necessariamente um ato violento, é o que a gente chama de incivilidade. Porém, se isso acontece muitas vezes, pode ser que desencadeie um ato de violência. Um dia o professor perde a cabeça e fala, e sem querer diz alguma coisa mais agressiva para esse aluno. Então, essas questões das incivilidades, né, elas são importantes para prevenir violência. Então, nós temos, na sociedade, a gente aprende a ter uma conduta moral, cível, justamente para nos precaver de não sermos violentos, né? Bom, agora vai aqui. O quanto ela ocorre, a violência escolar no Brasil? Ela é super frequente, né? E nem poderia ser diferente. Por que ela é tão frequente? Quem arrisca uma resposta? Então, ela é grave, intensa e frequente no Brasil. Isso não é surpresa para vocês, que trabalham com escola, acham que é verdade. E ela não poderia ser diferente porque nós somos uma sociedade extremamente violenta. As nossas famílias são violentas, o nosso Estado é violento, as nossas comunidades são violentas. Nós temos muita disparidade de renda, que é um dos fatores preocupantes, e temos uma conjunção de outros fatores que faz com que nós sejamos uma sociedade violenta. A nossa escola reflete a nossa sociedade, ela não poderia ser diferente. Então, o desafio é como a gente pode alterar essa situação, que é muito preocupante para quem está vivenciando, né? E tem gente que fala, a violência na escola existe, né? Mas isso é coisa de escola pública, só de escolas de periferia, ela é restrita a bairros carentes. Então, nós temos um trabalho também com a Ana Karina, isso foi o mestrado dela. A Ana Karina trabalhou em Curitiba com 3 tipos de escolas. Uma escola considerada mais violenta, com renda. Todas tinham renda. Eu vou explicar com calma, porque fica mais fácil entender. Bom, o que ela fez? Ela trabalhou com 668 alunos de 5ª e 8ª série de 3 escolas de Curitiba. Essa escola tinha diferentes graus de risco para a violência. A de maior risco era um bairro com alta taxa de homicídio, então um bairro pouco seguro, e baixo status socioeconômico, então muita pobreza nesse bairro. Risco intermediário, baixa taxa de homicídio, então era um bairro seguro, mas tinha pobreza também. E menor risco, tinha baixa taxa de homicídio, então era um bairro seguro e tinha maior status socioeconômico, menos pobreza, mais classe média. E, para nossa surpresa, os indicadores de violência foram muito parecidos. E quem parecia que estava melhor
era aquela escola intermediária, que era segura, né? Mas também era pobre. E, quando a gente vai ver com detalhes, a violência psicológica ocorre mais frequentemente na escola que é mais rica. E, possivelmente, se a gente fizer um estudo, eu não conheço que exista, mas pode ser que alguém esteja fazendo ou publicando nesse momento, comparando a escola particular brasileira com a escola pública, os índices de violência também são assustadores quando se pergunta para os alunos, e é uma natureza um pouco mais diferente, é menos óbvia, é mais sutil, mais velada, e o cyberbullying possivelmente é muito mais alto que na escola pública. Quando a gente fala em número, a gente não vê o drama individual, mas vejam que os alunos descreviam. Essa aqui é da escola de maior risco. Um dia, aqui na escola, 2 meninas queriam me bater, eu fui na direção. As meninas, se ela me batesse, parece que houve algum tipo de... A direção falou alguma coisa, elas iriam sair da escola, mas, na saída, elas ficaram me esperando na rua, eu comecei a falar algumas coisas para ela, comecei a correr com medo, cheguei em casa chorando. Outra criança, essa a de menor risco, né? Eu queria que os meus colegas parassem de me xingar, porque eu não aguento mais. Tem vezes que eu choro por causa deles. Cada dia eles me xingam. Eu queria também que, aqui não dá para entender a letrinha, mais vezes esse questionário, porque eu acho que os alunos respeitariam mais os seus colegas. Eu adorei fazer o questionário. Eu fui bem sincera nas minhas respostas. Então, qual o problema aqui? Eu sou pesquisadora, estou dando um questionário para os alunos fazer, eu que tenho que agradecer que o aluno está me dando. Eles estão agradecendo o pesquisador. Então, o que possivelmente está por trás disso? Falta de oportunidade de falar dessas coisas, né? Então, o aluno agradece, porque não está tendo abertura para contar, né? Ou talvez fique acanhado, enfim. É curioso quando o pesquisador é agradecido, né? Todo tipo de violência, gente, pode fazer muito mal para a saúde, né? A gente podia dar uma aula só falando do impacto da violência, mas não é isso que eu vou fazer, não, né? E as consequências vão depender de muitos fatores, né? E elas podem ser a curto, a longo, médio prazo, né? Vão depender de vários fatores. Existe uma pesquisadora, que é a Espelage, que ela se especializa em estudar a violência que o professor sofre, que é uma área menos pesquisada, né? A gente começou estudando a violência que o aluno sofre e existem menos pesquisas da violência que o professor sofre. O ideal é trabalhar tudo, né? Comparar professor com aluno e tal. Aí sim você tem uma boa medida do nível de violência na escola. Então, o que essa pesquisadora diz que é risco para a violência na escola? Baixo envolvimento emocional nas pessoas com a escola, pouco engajamento, ninguém está sintonizado na escola, aquilo é um lugar lá que ninguém veste a camisa daquela escola. Um contexto escolar irrelevante para o aluno, poucas atividades relacionadas com a vida do aluno, e o aluno acreditar que os professores não enfrentam a violência escolar. Então, o clima da escola não é condizente para segurar esses episódios de violência. E, para isso, precisam ter regras, e essas regras precisam ser democráticas e claras, etc. e tal. Bom, vamos falar, então, do bullying, que é um tipo famoso, né, de violência, porque a mídia está sempre cobrindo, né? A primeira pessoa que fez estudos sobre isso foi esse psicólogo, que é o Dan Olweus, ele é o sueco, que morou muito tempo na Noruega e agora ele está nos Estados Unidos. Ele começou a pesquisar bullying em 1970, em 1973 ele já publicou a tese de doutorado dele, e ele foi realmente pioneiro, porque até então as pessoas achavam que isso todo mundo acontece, isso é corriqueiro, isso é normal, faz parte de crescer. E hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Então, qual é a definição de bullying? É o tipo de agressão que precisa ter algumas características. Um desequilíbrio de poder, então, ter um mais forte e um mais fraco, nós vamos discutir em que sentido. Ele é intencional, ele não é acidental, ele é proposital. Eu escolho alguém de bode expiatório. Então, não foi uma coisa que aconteceu por acaso.
Ele é repetitivo, ele ocorre muitas vezes. Isso dá muito trabalho para os pesquisadores, porque o duro é você saber quantas vezes para você dizer que é repetitivo. 2 vezes por mês é repetitivo? 1 vez por mês em 6 meses é repetitivo? Isso dá muito pano para a manga. E é aquela agressão que ocorre entre os pares. Embora haja o desequilíbrio de poder, é um aluno com outro aluno. Então, não é correto você falar de bullying em relação a um aluno do professor, porque aí seria maus tratos, né? Seria outra categoria. O professor, como adulto, se pratica um ato de violência para o aluno, seria um exemplo de maus tratos e não de bullying. Bom, esse desequilíbrio de poder, ele pode vir em relação à idade, o aluno mais velho, o mais jovem, o tamanho, um valentão, o status social mais riquinho do grupo, o grupo versus o indivíduo, o conhecimento, né? Aquele aluno que sabe mais, ou às vezes o contrário, numa classe onde há poucos alunos que são assim, se destacam, né? No conhecimento, é aquele que aparece mais, né? Vai ser motivo de bullying. A orientação sexual, etnia, classe social, deficiência, qualquer desvio da norma, né? Isso é muito triste, mas parece que o ser humano mais facilmente lida com aquele que é idêntico e semelhante. Então, ele precisa aprender a respeitar e celebrar a diversidade e nunca, né, praticar bullying porque aquela pessoa é diferente. As pesquisas brasileiras, eu gosto muito de perguntar e ouvir vocês. Não estou fazendo isso hoje por causa do tempo, porque nós começamos muito atrasada. Senão eu perguntaria qual é o motivo número 1 que as pesquisas indicam que se sofra bullying no Brasil. Alguém sabe dizer? Sexual por conta da orientação sexual, a homofobia. E como? Nas escolas você vê isso acontecer, né? Começa com aqueles apelidos pejorativos e, às vezes, descambam para grandes agressões. E um outro motivo de muita violência, de bullying, é você desviar da norma étnica. Então, os alunos negros, num grupo que tem muitas crianças brancas, esse aluno negro vai ser alvo de bullying, o que é uma tragédia, né? Bom, as categorias são aquelas que a gente já mencionou, né? E a prevalência, que frequência existe o bullying? É difícil você concordar, porque depende da definição, né? Eu acabei de dizer o que é considerado repetitivo. Eu posso considerar uma coisa, meu colega outra, né? Mas, e também algumas culturas nem têm a palavra bullying na língua. Primeira vez que a gente publicou um texto sobre bullying foi em 2009. 2009 não faz tanto tempo assim. A revista Cadernos de Pesquisa não autorizou a gente colocar o título de bullying no título, porque ela disse que aquele termo era um termo em inglês e tal. Nós tivemos que chamar de intimidação. Hoje, 5, 6 anos atrás, essa palavra faz parte do nosso dicionário e qualquer pessoa, independente da escolaridade, tem uma noção, pelo menos vaga, do que seja isso, né? De várias escolaridades. Então, vejam como esse fenômeno pegou o Brasil, de uma hora para outra, as pessoas começaram a entender dele. Apesar disso tudo, existe um certo consenso. Por exemplo, nos Estados Unidos, 9% dos adolescentes eram vítimas de bullying, 9% eram agressores e 3% vítimas agressores. Essa é uma taxa pequena, considerando os países em desenvolvimento, porque lá eles estão investindo há muito mais tempo, né? 20, 30, 40 anos que eles investem em programas de prevenção de bullying. Na Espanha, a prevalência de bullying de 17% entre a amostra, e tem um estudo com 40 países, dos quais o Brasil não faz parte, 10,7% afirmarem ser agressores, 12% reportaram serem vítimas e 3% vítimas agressores. E no Brasil?
O primeiro estudo foi da Brápia, do Aramis Lopes Neto, e ele reportou com um grupo grande no Rio de Janeiro de alunos que 40% dos alunos tinham algum envolvimento com bullying. O nosso estudo que eu falei para vocês, que a gente não pôde divulgar com a palavra bullying no título, né, em 2009, a gente, aqui em São Carlos, tá? Feito aqui em São Carlos, com crianças de 11 a 15 anos, 49% das crianças disseram que tinham algum envolvimento. Metade, gente, é muita gente, né? E como que se divide essa metade? 26% eram vítimas, 21% era vítima e, às vezes, autor, e 3% eram exclusivamente autores, né? Uma outra pesquisa feita aqui também no estado de São Paulo deu um número parecido quando você soma ali com a gente, o estudo do Francisco e Libório, né? Agora, esse estudo do Pinheiro e Williams, de 2009, eu tenho orgulho desse estudo porque foi o primeiro estudo publicado num periódico brasileiro sobre bullying, porque o estudo da Brápia não tinha consentimento, então não pôde ser publicado em revista, foi publicado em livro, né? Mas a gente fez, não foi para saber quanto que o bullying ocorria, a gente queria saber se bullying tinha a ver com a violência sofrida em casa. Então, eu vou tentar contar esses dados. A primeira surpresa, só 15% das crianças não sofria violência em casa. A grande maioria sofria, né? E o aluno que sofria agressão física da mãe tinha 3 vezes mais chance de ser vítima e autor de bullying. O aluno, quando a violência era do pai, era maior ainda, 4 vezes mais chance de ser vítima e autor. Então, vejam a relação direta entre você sofrer agressão em casa e ser ora vítima e ora autor de bullying, né? E, às vezes, os pais se preocupam tanto com bullying na escola e mal sabem eles que eles têm muito a ver com esta receita que temos aí, né? 55% das crianças viu pelo menos um ato de violência física ou psicológica entre os pais. E a prevalência de castigo corporal, né, era muito alta. 70% das crianças sofriam castigo corporal, sob a forma de surras. Aí vocês têm a taxa da mãe e do pai, né? Cintada, outro objeto. Olha, 44% das crianças recebiam cintadas das mães, que é uma forma de castigo muito antiga, né? Não é uma forma para 2006, quando foi feito esse estudo. Beliscão, sacudida, ser jogado no chão, levar soco ou chute, tapa no rosto ou na cabeça e uso de força severa ao bater. Esse estudo reforçou o que a literatura já diz, que a mãe agride mais. Por outro lado, a intenção do pai, a agressão do pai é muito mais severa, né? Agride menos, mas causa mais dano, porque tem mais força física, etc. e tal. Graças a esse estudo, eu fui chamada para ir para Brasília, foi uma experiência única, apresentar esses dados para a Câmara dos Deputados, quando eles estavam discutindo a lei do castigo corporal, que tinha um nome pejorativo de lei da palmada. Palmada é o que menos acontece, não é importante. Nós estamos preocupados com cintadas, com surras, com ser jogado no chão, levar soco. É essa a preocupação do pesquisador. E eu achava que eu ia apanhar dos deputados, porque a minha experiência ia ensinar para professor que o castigo corporal é problemático. Demora. A primeira reação, não, eu apanhei, sou ótima, etc. e tal. Aí eu tento mostrar por que isso não é um bom argumento. Mas os deputados prestaram atenção e fizeram um tipo de uma terapia ali em grupo, falando quem que tinha apanhado, quem não bate, quem bate. Foi muito interessante. Gostei muito. Pelo menos de alguma coisa a gente gosta de Brasília. Bom, os papéis. Agressor, né? Que inicia, seguidor do agressor, ele pode ser um assistente, ele pode incentivar, ele fortalece aplaudindo, rindo e setivendo. Espectador ou testemunha, que também é dividido entre aquele que ajuda e aquele que incentiva, né? E a vítima, que é sistematicamente colocada para
para ser alvo da agressão. Os agressores, a literatura mostra que eles têm essas características, no geral, né? Mais força física do que a vítima, têm um comportamento impulsivo, eles são agressivos, necessidade de dominar os colegas, sentem pouca empatia pela outra criança, baixa tolerância à frustração, desafia a autoridade, têm um poder de influência para o grupo, tem baixo rendimento escolar, então, via de regra, é aquele aluno que não é muito bom, né? Muitas vezes abandona a escola, tem comportamento antissocial, tem problemas, às vezes, com o sistema legal, já entra ali para uma trajetória delituosa e usa álcool e droga com mais frequência. As vítimas, por outro lado, elas podem ser passivas, quando elas são muito passivas, elas são ansiosas, quietinhas, né? E aí tem um sofrimento, e muitas vezes a gente não percebe, porque é mais fácil perceber aquele que chama atenção, né? Mas muitas vezes elas são provocativas, né? E elas ficam irritadas e tentam se vingar, que é um comportamento mais do vítima-agressor, né? Em geral, elas têm baixo status entre colegas, têm dificuldades de habilidades sociais e são um tanto quanto isoladas, muitas vezes, né? E há diferença em relação a gênero. Os alunos do sexo masculino praticam e sofrem mais bullying, né, do que as meninas, e as meninas praticam mais o bullying verbal do que o físico, né, e mais as exclusões, como a gente já disse aqui. Agora, vamos falar de depressão e bullying, né? A gente sabe que a vitimização por bullying na escola pode estar associada à depressão, tanto na fase da adolescência, como você carregar um olhar depressivo na fase adulta, né? Quanto maior o período de vitimização, mais alta a frequência e maior o risco para a depressão. Então, eu tive uma aluna de iniciação científica, que foi a Bruna Forlin, que, junto com a Ana Stelco, fizeram um estudo para ver a questão de bullying e sintomas depressivos em estudantes do ensino fundamental, também aqui em São Carlos, né? Então, eles queriam. Já existe muito estudo sobre bullying e depressão, mas não existia nenhum estudo até então que medisse o tipo de bullying, se é autor, se é vítima-autor, e maior propensão a apresentar depressão, né? Então, a Bruna estudou os sinais de depressão, se é autor ou não de bullying, se é alvo, sexo, a idade, e se o aluno era reprovado ou não, né? Trabalhou com 348 alunos aqui de São Carlos, em média com 13 anos, da 6ª e 9ª série, aplicou a EVE, que é a escala de violência na escola, que foi desenvolvida no laboratório, aplicou o inventário de depressão, constatou que 7% da amostra tinham um resultado indicativo de depressão. Agora, ela tentou ver, reprovação não tinha a ver com depressão, o gênero não era, a gente achou que as meninas talvez tivessem mais depressão, que mulher tende a ter mais depressão, não era o caso. Qual era o caso? Aquelas crianças que eram autores e alvos, né? Ora sofre bullying dos coleguinhas, ora pratica bullying com os coleguinhos, tinham 5 vezes mais chance de apresentar depressão do que os outros estudantes. Esse aqui é o exemplo do EVE, que é a escala de violência escolar, que mede também a violência sofrida pelo professor. Só para vocês terem uma ideia que a gente pergunta se isso aconteceu, quantas vezes ocorreu e qual foi o impacto, quanto isso prejudicou ou te fez mal. E aí a gente tem o resultado assim, por exemplo, nessas escolas, que tipo de violência ocorria mais? Eram xingamentos, né? Conforme a cor, a frequência vai aumentando, né? Em segundo lugar, roubo, que na verdade seriam furtos, mas tem que dizer roubo para a criança entender, espalhar rumor, agressão física, destruição de material, ameaça, exclusão e a vitimização virtual. Olha o cyberbullying, como ele aparece pouco em relação ao bullying tradicional, né? Essa tendência tem acontecido em todo o mundo e aqui em outras cidades, em outros lugares do Brasil também. Só que quando a gente vai analisar o que impacta mais,
e a ordem alterada, vejam só. Segundo impacto, em primeiro lugar, os roubos, né? E eu imagino que isso aí é para uma população de periferia, você ser furtado, o impacto é muito maior do que para uma criança que tenha poder aquisitivo maior. Mas, em segundo lugar, vem os xingamentos. Os xingamentos estão na frente das agressões físicas, gente. A agressão física, que é a violência física, está aqui. E antes, nós temos 2 exemplos de violência psicológica, e esse aqui que pode também ser encarado como violência emocional. Isso aqui é muito importante de entender, porque as pessoas não entendem, geralmente, o impacto da violência psicológica, o quanto ela faz mal para o ser humano. Ela é muito difícil de ser provada, né? Porque você leva um sopetão, um tapa, você fica com hematoma, você faz o exame de corpo de delito, você vai na delegacia e tal. Mas como é que você vai provar para alguém que você sofreu um xingamento de tal forma que aquilo destruiu a tua autoestima e você caiu em depressão, você não conseguiu estudar para a prova e a tua vida começou a desandar por ali afora? É muito difícil mostrar isso. Mas nós temos que entender disso, porque as pesquisas estão mostrando mais e mais que a violência psicológica é a violência que causa mal. Quando a gente pergunta para as mulheres agredidas que tipo de violência é pior, elas falam a violência psicológica. Bom, o cyberbullying é o bullying com uso de tecnologia eletrônica, né? Então, mais comum o celular e o computador. E o celular é um mini computador, né? Lembre-se que o bullying ele tem que ser repetitivo para ser bullying. O que acontece no cyberbullying? Botou lá uma vez, já é perene. Para você tirar, olhe lá, raríssimas pessoas conseguem tirar, e assim mesmo depois que o estrago foi feito muito e se expandiu, né? E ele é maximizado porque as crianças acreditam que a internet é anônima, que ninguém, aliás, não é só criança que acredita isso, adulto também acredita, que ninguém vai saber que fui eu que xinguei, que fui eu que postei uma foto desabonando a vida de uma pessoa, né? Então, ele é atemporal, não acontece num local específico, acontece no ciberespaço, e ele é permanente, ele fica lá. Essas características de permanência e de difusão fazem com que algumas pessoas digam que o cyberbullying é ainda mais prejudicial do que o bullying. Nós não temos pesquisas suficientes para dizer que isso é verdade, né? E quando as pessoas pegam os casos de suicídio em cyberbullying, muitas crianças se suicidaram por causa de bullying também, e não ficou tão claro. Mas, eventualmente, nós vamos saber essa resposta. Faz muito mal para a saúde, né? Olha essa pesquisa do Canadá. A maioria das crianças de 5ª e 8ª série acreditava que a internet ninguém vai ficar sabendo. Ele pode postar o que quiser lá e é anônimo, né? Então, nós precisamos trabalhar isso com os nossos alunos. Eles precisam entender de cyberbullying, né? Então, alguns comportamentos de risco, você expor informações pessoais na rede, todo aluno precisa aprender que você não pode fazer isso, os adultos precisam aprender também, porque o que tem de adulto, de namorado, que termina com namorada e postou fotos comprometedoras, e é um horror, né? É uma depressão imensa. Acesso a comunidades que promovem suicídio, comportamentos autolesivos, pornografia, etc. e tal. Acesso a grupos de exclusão e gangues e dependência à internet. E eu tenho um colega no HC em São Paulo que trabalha com dependência na internet e é um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Imaginou a pessoa ficar jogando um jogo 40 horas, 48 horas, fazer suas necessidades ali no local porque não consegue sair para ir ao banheiro. Existem muitos casos assim no Brasil e gente que vem se tratar no HC que é especialista nisso. Então, é uma coisa preocupante que a gente precisa trabalhar isso com os nossos filhos e com os nossos alunos, entender
que você é legal, a internet está aí para melhorar a vida da gente, mas ela pode dificultar, né? E uma pergunta quando a gente fala de bullying é falar, e aqueles caras que são os atiradores escolares, né? Tem alguma coisa a ver com bullying? Qual o histórico, né, deles? Então, tem um relatório do FBI, naquela época tinham 37 atiradores de escola nos Estados Unidos, de lá para cá já multiplicou, e cada dia que eu falo tem mais um, e aí nós temos também uma variável gravíssima nos Estados Unidos, que é a falta de controle com armas. Eles não entendem, e o lobby da indústria armamentista é gigantesca, a ponto deles não permitirem fazer pesquisas sobre o mal que as armas fazem. Então, o pesquisador nem consegue pesquisar isso. Mas, enfim, esse relatório do FBI dizia que os atiradores, 2/3 deles tinham histórico de bullying, ou como vítima ou como agressor. E vingança era a principal motivação para o ataque. Existe um psicólogo que escreveu um livro muito badalado que diz assim que há 3 tipos de atiradores na escola. Ele estudou 10 estudos de caso com base de documentos oficiais e alguns ele atendeu, que sobreviveram, né? Porque nem todo atirador morre. Então, ele vai dizer que 2 eram psicopatas, 5 eram psicóticos, ou seja, estavam vendo vozes, ouvindo vozes, né? E fizeram um ataque de agressão à escola porque estavam, né, em delírio. E 3 apenas tinham um histórico de traumatização por bullying. Só que eu não gostei desse livro porque ele analisa só o bullying físico. E a gente sabe que a violência psicológica é aquela que dá um nó na cabeça da pessoa, né? Então, vamos falar um pouquinho de, infelizmente... Bom, esses são os clássicos atiradores da escola Columbine, que foi a primeira grande escola. De lá para cá, teve outras piores, né? Mas se estudou muito o comportamento desses 2 indivíduos que praticaram, causaram 13 mortes e os 2 morreram também. Eles tinham um histórico de autoria e vitimização por bullying. E era violência psicológica, que esse indivíduo não leva em consideração, porque ele estava só levando em consideração a violência física. E no Brasil, infelizmente, nós temos também a nossa cota de atiradores. Eu não sei se vocês lembram que o primeiro foi na cidadezinha de Itaiúva, aqui pertinho, que era uma cidade super pacata. Um belo dia, esse indivíduo bonitão que está aí, que é o Edmar, chegou na escola atirando. A sorte é que ele não sabia manusear a arma e ele feriu, se não me engano, o diretor e um professor, mas foi um ferimento, felizmente, não grave, e aí ele se mata. E o que apareceu na imprensa, na época, é que o Edmar era obeso, ele sofria bullying o tempo inteiro, chacota dos colegas por ser gordinho, ele fez um regime violento, emagreceu, não foi suficiente, as pessoas continuaram a chamá-lo de gordo, ou ser isolado, aí ele perde a mãe, vivia com o pai, que era uma pessoa muito legal, só que fazia vistas grossas, não sabia, ele tinha uma vida interna, ele se correspondia com nazistas, comprou essa arma, e o pai não sabia de nada disso, até que um dia ele explodiu, foi lá e deu tiro, né? E o Wellington foi no Realengo, fez 13 vítimas, incluindo ele mesmo. Na época, quando ocorreu essa grande tragédia no Brasil, pessoas vieram dar o depoimento para a imprensa que não só sabiam que ele tinha sofrido bullying muito grave, como eles mesmos tinham praticado e nunca fizeram ideia de que fosse tão grave. Mas, entre os exemplos dados, eles contaram uma vez que se lembravam de uma pessoa pegar a cabeça do Wellington, pôr na privada e apertar a descarga. É claro que o problema não é só o bullying, existem outros fatores de risco. Ele tinha esquizofrenia na família, a mãe era esquizofrênica, etc. e tal. Porém, o que a gente sabe, gente, é que se você sofre um tipo de violência numa etapa da sua vida em que você é adolescente, que você se preocupa, mais importante com o que o outro pensa de você do que
qualquer outra pessoa, qualquer outra fase na vida, então isso é extremamente nocivo. E o Wellington era uma bomba relógio andando, né? Bom, consequências do bullying e do cyberbullying, muito danosas para a saúde, né? Então, lá, alguns exemplos. Poderíamos pegar só exemplos somáticos, né? Dor de cabeça, dor de estômago, etc. e tal. Mas podemos falar de baixa autoestima, depressão, ansiedade, abuso de álcool e droga, evasão da escola, perda de rendimento escolar, isolamento social, raiva, agressividade, praticar violência na escola, tentativas de suicídio. E daí eu me interessei para estudar um aspecto desses efeitos, que é efeito a longo prazo, ou seja, o que acontece com o indivíduo que sofreu bullying na infância, ou violência na escola de outra maneira, e hoje adulto, ou jovem adulto, será que ele carrega algum desse impacto, né? E, principalmente, eu estava interessada na questão do trauma, né? Existe um quadro de ansiedade muito grave, um quadro clínico que se chama transtorno de estresse pós-traumático, que é comum, por exemplo, começou a ser estudado quando um soldado voltava da guerra totalmente traumatizado e passava uma cena, ele ficava vendo aquelas cenas de guerra, né? Explosões na cabeça, ficava ouvindo coisas a ver com a guerra, e por conta disso tinha depressão, não conseguia se dar bem com a família, e tinha um quadro muito nocivo, né? Hoje a gente sabe que eventos menos corriqueiros causam também transtorno de estresse pós-traumático, que é a sigla ETEPT, né? Então, a pergunta era, será que você pode sofrer bullying ou sofrer violência grave na escola e desenvolver esse tipo de trauma? E, na época, por incrível que pareça, eu achava que não. É importante que o pesquisador tenha um viés contrário, mas eu estava muito preocupada com a definição, que tinha que ser uma ameaça. O fator, o critério para você ter TEPT é você sentir que a sua vida está sendo ameaçada. E eu falava, não, aqui nós temos mais violência psicológica, mas ele não é como sofrer um terremoto, né? Sofrer um assalto à mão armada, um tiro, daí ele sente que a vida está por um fio. E foi só começar a estudar que eu vi que eu estava redondamente errada, né? E a primeira prova que veio, lá quando eu estava em Brasília, por essa conta do castigo corporal, vieram jornalistas, fizeram uma entrevista, o que você está estudando? Eu falei, estou estudando essa questão do trauma e tal. E saiu naquela coisa de Brasil para vários lugares, e uma professora do Nordeste, de 42 anos, escreveu para mim, dizendo que ela tinha muitos dos episódios que ela sofria, as palavras ela ouve até hoje, ecoa na minha cabeça. Ela conseguiu dar a volta por cima, mas quando me lembro do passado, dói profundamente. Aí o pior episódio, um dia, descendo a escada da escola, ouvi alguém gritar, era uma voz masculina, baleia não desce a escada, baleia rola. Ela também era obesa, fez regime, ficou até anorética, não adiantou, ficavam chamando de a baleia. A partir daí, apenas me recordo que alguém me empurrou, que caí escada abaixo, batendo a cabeça. Ouvia gargalhadas. Felizmente, apenas um galo apareceu. Não vou mentir. Ao relatar aqui estas ocasiões, me sinto mal, como se estivesse revivendo o acontecido. E essa é a pista aqui, que essa pessoa possivelmente está tendo transtorno de estresse pós-traumático, porque ela revivencia uma coisa que ocorreu há muito tempo atrás, tem taquicardia, sudorese, ansiedade, depressão, etc. e tal, com essa coisa que aconteceu lá atrás, né? Um outro caso que procurou a gente, depois de um questionário, tinha 24 anos, estudante universitário, empregado, classe média, foi vítima de bullying na escola dos 8 aos 13 anos, era bullying de natureza homofóbica, e, ao contar, ele tinha dor de estômago, dor de cabeça, e, além disso, tinha queixas de sonhos perturbadores, pensamentos intrusivos sobre a violência vivenciada na escola. Ele se evitava, você tenta não pensar, mas existe um fenômeno paradoxal.
por mais que você tente, mais você continua pensando naquilo, né? Tinha ataques de raiva, dificuldade com as atividades do curso que escolheu, concentração, preocupação sobre o futuro. Bom, esse indivíduo foi encaminhado para terapia e houve uma mudança bem legal. Você pode superar tudo isso, mas você precisa de tratamento, né? Bom, então, o trabalho final desse estudo foi da Paloma Albuquerque, que foi minha aluna de doutorado. Ela trabalhou com 691 estudantes universitários, usou uma escala para avaliar a experiência traumática, e quase 8% dos alunos indicaram que, quando ocorreu a pior experiência na escola deles, e eles descrevem qual é, eles tinham sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, né? E deu para ver que quanto maior o sofrimento, maior a chance de apresentar transtorno de estresse pós-traumático, e quanto mais duradouro o episódio, maior a chance de desenvolver. E daí, quais eram as piores experiências, né? As mais frequentes eram relacionais e verbais, e entre os pares. Mas havia episódios de violência causado pelo professor, em menor escala, bem menor, mas eram narradas, né? As meninas sofreram mais violência relacional, verbal e sexual, os meninos mais violência física e disciplina injusta. Os agressores eram geralmente do sexo masculino. Eles tinham por volta de 12 anos, em média, quando ocorreu o pior episódio de violência, e essa é uma idade muito vulnerável, que a criança está em plena formação, entrando na adolescência, está criando a identidade dela, então sofrer um episódio traumático é alguma coisa que vai possivelmente impactar o resto da vida, né? E isso aqui é preocupante. 10% dos alunos disseram que essa experiência durou anos, né? Então, um impacto muito grave. Por conta disso, foi publicado um estudo esse ano, trabalhando com crianças nessa faixa etária, e as crianças identificam o bullying como sendo pior do que os maus tratos. E dá para você entender um pouco isso, né? Porque o maltrato que ele possa ter sofrido, talvez já tenha passado, né? Mas agora ele está ali com o entorno dos coleguinhas. E para essa faixa etária, a coisa que existe mais importante é ser aceito pelos colegas. E se você é vitimizado, excluído ou sofre humilhações, isso é morte para muitos jovens, né? Bom, então fizemos um panorama rápido, já está na hora de eu parar para perguntas, é só para amarrar como é que a gente pode prevenir. Tem tratamento, tem cura, tem intervenção para tudo isso? Claro que tem, né? Não é fácil, então a gente precisa de programas abrangentes, sistêmicos, envolvendo todo mundo, né? Pais dos alunos, os professores, o entorno da escola, profissionais diversos, profissionais de saúde, tem que trabalhar com aquele aluno que é autor de bullying, que é vítima de bullying, que a gente sabe que é ali, que tem ali um prognóstico complicado, a ronda escolar, conselho tutelar, enfim, uma gama, né? E a própria comunidade que está na escola, né? Eu tentei fazer, junto com a Ana, o livro Violência Nota Zero, como aprimorar as relações na escola. A gente tem vários capítulos aqui feitos no LAPREV e convidamos alguns colegas também. Esse livro tem várias atividades sugestivas de como a escola pode enfrentar. É um livro ilustrado, algumas das fotos eu pus aí, por um ilustrador de São Carlos, que é o Eldes. Então, ele é um livro colorido, gostoso de ver. E ele também não é um livro caro, porque a gente conseguiu verba da FAPESP para publicar. A gente também tem um folder, e esse folder, infelizmente, não tem publicado, não conseguimos verba para isso, mas ele tem no site, se vocês quiserem, vocês podem fazer download.
é para sensibilizar a criança, né, de ensino fundamental, sobre o que é o bullying. E é uma coisa lúdica, demora mais ou menos 40 minutos, 1 hora para fazer. E a gente sabe que as crianças gostam. Isso foi feito com verba do MEC, o MEC aprovou, só que daí o dinheiro parou para fazer, queríamos fazer impressão em grande escala. Então a gente avaliou com crianças, se não me engano, do Paraná, as crianças gostam do folder, elas acham legal. A gente ainda não mediu se isso funciona. Isso dá um trabalho de mestrado de alguém, né? É ver se a criança diminui praticar o bullying, ou ser vítima, depois que ela aprendeu. Esse é um outro estudo. Mas o fato dela gostar já é um primeiro caminho, né? Então, esse material está aí disponível para quem quiser, pode fazer download. Aqui o exemplo do folder. Nós fizemos também um filmezinho, um vídeo, que não vou lembrar a duração, mas ele é bem longuinho, uns 30 minutos. Viver os direitos humanos na escola, prevenir a violência. Foi feito com atores, ator fazendo o papel do aluno, os professores deram feedback, isso fez parte do trabalho da tese da Ana Karine Stelp Pereira. E esse vídeo está disponível no YouTube, é só colocar esse nome que vocês podem baixar e podem assistir, se gostarem, podem usar para debater a questão da violência na escola. E um outro exemplo de estratégia, eu estou dando exemplos de estratégia, gente, mas precisa de um projeto grande, envolvendo todo mundo, não vai ser um livro que vai mudar a escola, né? Mas nós temos que ter instrumental também, né? Porque é isso. E eu tenho um livrinho, é um livro infantil, que se chama A Terra dos Bons Pensamentos, uma história sobre como viver em harmonia com seus pensamentos e seus vizinhos. Ele é um livro, eu vou mostrar aqui que dá para ver mais a ilustração, que é um livro que eu queria ensinar para a criança a relação entre pensamentos negativos e depressão, porque a gente trabalhando com criança, com depressão, e depois trabalhando com adulto, a gente vê a relação entre você, você ter esses pensamentos negativos e sofrer depressão. Mas a história, não dá para contar a história, mas tem a ver com violência, com agressão, né? E de quebra tem a ver com a sustentabilidade do ambiente. Então, só para você ter uma ideia, um povo, uma ilha, tinha pensamento transparente. Então, as pessoas sempre sabiam o que essas pessoas estavam pensando. E o povo do lado não tinha essa habilidade. E daí uma pessoa malvada de lá quis destruir as bolhas, e daí tem toda a história. Mas, enfim, a gente já testou isso com inúmeras crianças, professores são super criativos, fazem bolha de sabão para mostrar, e as crianças também gostam, e dá para dar uma bela discussão sobre violência. Tá? Esse livro tem o manual do professor no site do LAPREV também. E, finalmente, para terminar, a gente tem aqui um capítulo só se o professor manejar o estresse para prevenir burnout, para não cair em depressão, para se precaver da violência, né? Porque quando a gente vê o professor perdendo a paciência, é porque realmente vocês são todos heróis, né? Ser professor no Brasil deveria ser uma profissão muito mais respeitada do que é. Um belo dia nós chegaremos lá, né? Como no Canadá, por exemplo, onde eu trabalhei muito, e os professores têm uma formação especializada, recursos gigantescos e um salário maravilhoso que fazem com que eles possam trabalhar menos do que vocês trabalham, né?